Papo Reto com Vicentinho, o podcast da dignidade. Olá, pessoal! Hoje eu estou com a camisa azul, quase marinho, uso óculos com as bordas pretas, cabelos curtos, grisalhos, estou com um relógio Oriente, automático, antigo. Verde. Mais um papo reto com Vicentinho. A luta em defesa da dignidade, dignidade sempre. Estou aqui, portanto, nesse programa para dialogar com vocês sobre uma coisa que eu considero fundamental. Fake news, que em português quer dizer notícias falsas. Todos nós somos vítimas do fake news. Eu me lembro quando o Lula, presidente do nosso sindicato, nós, nas greves de 79 e 80, a gente fazia uma assembleia com 100 mil pessoas. A Globo dizia que tinha apenas 5 mil. Me lembro que quando nós fazíamos as nossas passeatas e tomávamos todos os cuidados para que a passeata ganhasse a simpatia do povo, de repente alguém passava numa loja e quebrava. Nós descobríamos quem eram as pessoas, às vezes eram policiais infiltrados para provocar uma imagem negativa contra esse movimento. Aliás, movimento esse sobre o qual estou debruçado, porque participei como militante, participei como líder da fábrica, participei como líder presidente do sindicato, vice-presidente, depois presidente, uma história que eu já vivi. E nesse doutorado eu quero provar, inclusive falando sobre os fake news, provar que as nossas lutas, nossos acertos, nossos erros, nossas greves foram fundamentais para a educação da nossa classe trabalhadora e para a luta em defesa da democracia. E vivemos isso naquele período, mas tivemos outros. Lembrem-se que quando Lula foi candidato, enfrentando Collor de Mello, de novo a Rede Globo fez uma edição dizendo Lula perdeu o debate. A consequência foi o Lula ter perdido as eleições. Como o Lula é o cara, ganhou depois a primeira, ganhou a segunda, tentaram impedir sua candidatura. Bom, aí vocês sabem toda essa história. E tentam a cada dia introduzir notícias falsas. Eu me lembro que quando eu fui condenado à prisão pela ditadura militar, baseado na Lei de Segurança Nacional, pela Justiça Militar, eu fui condenado a 1 ano e meio por causa de uma greve, porque eles fizeram um decreto-lei que reduziu o salário dos trabalhadores. Aí eu liguei para minha mãe, lá no Rio Grande do Norte, falei, mamãe, eu vou ser preso. Mas mamãe, olha, tenha certeza, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada, estou só lutando pelos meus direitos. E a minha mãe, muito solidária, com a sua sabedoria, com a sua simplicidade, ela disse, meu filho, siga em frente, porque este Figueiredo não passa de um comunista. Eu não quis falar nada na hora, né? Porque, afinal de contas, ela estava tão animada para me animar na luta. Tempos depois eu falei, mãe, essa palavra comunista, ela é uma mentira tão grande na sociedade, portanto, fake news, que a nossa luta é por direitos iguais, por oportunidades iguais. Eu falei, meu filho, então quer dizer que nós somos comunistas? Eu falei, mais ou menos, mãe, cuidado, porque a gente também defende o socialismo, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, veja como as pessoas são enganadas todos os dias. E, para isso, o debate hoje aqui é fake news. E olha quem está aqui do meu lado. Posso chamá-la de companheiro. Com certeza. Né? Queria me referir ao nosso querido doutor Giuliano Salvarani, consultor e palestrante na área de comunicação e estratégia. É fundador do Baia Politics, professor de comunicação política e sociedade na ESPM. É formado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, onde eu faço doutorado. Isso aí. Com passagem pelo Instituto
de tudo, que é inglês. Pronuncia para mim, doutor. O Instituto de Ciência Política, de Estudos Políticos de Paris, né, deputada? Muito bem. Isso aí. Seja bem-vindo, querido amigo. Muito A esse obrigado. momento, vocês sabem, pessoal, eu sou sindicalista, a minha atuação no Congresso é em defesa dos direitos da classe trabalhadora, mas também em defesa da dignidade como um todo. E 5 eixos que eu sou defensor no Congresso: classe trabalhadora, mas também cultura da paz, a luta contra todo tipo de preconceito e discriminação, a luta em defesa do meio ambiente e um mandato participativo. Até as emendas que eu tenho o direito de indicar, eu lamento dizer isso, mas é verdade, eu sou o único deputado que faz assembleia, e é na assembleia deliberativa que o Conselho decide para onde vão as emendas. Realizamos agora, recentemente, em setembro, o 33º Encontro Estadual do Conselho do Mandato. Então, a nossa luta é esta. E, de repente, a gente começa a perceber, inclusive, tem um deputado chamado Nicolás, cuja história é tão pequena, mas como ele é mau caráter, como ele é mentiroso. Vou dar um exemplo apenas de todos. Quando o Lula e o Haddad resolveram, quando eles decidiram que o Pix seria acompanhado de informações para descobrir exatamente onde tem fraudes, esse deputado colocou nas redes dele dizendo que o governo queria cobrar imposto do Pix. E aí criou uma confusão, o povo ficou desesperado. E agora, quando nós aprovamos o imposto zero para quem ganha até R$5.000, proposta do governo Lula, desmente cabalmente a iniciativa dele. E as pessoas acreditam. Lembram na campanha do Lula? Se o Lula ganhar, vai fechar as igrejas. Alguma igreja foi fechada? Mário Amato dizia, se o Lula ganhar, 850 mil empresários vão embora para o Brasil. E o Lula está trazendo empresas para o país. Percebam o que é a diferença? Mas eu trouxe aqui esse especialista. Como é importante para nós, alguém que estudou, que se aprofundou. Vamos aprender o que significa isso com a presença do nosso querido Juliano. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, deputado. Muito obrigado pelo convite. Mandar um abraço aí para todos os espectadores, todo mundo que acompanha aqui o Papo Reto com o Vicentinho. Para mim é um prazer imenso estar aqui falando com o senhor, deputado, cuja trajetória eu admiro, acompanho. Eu falo que eu sou um seguidor, não um perseguidor nas redes sociais. E a gente está na mesma trincheira, fazendo a nossa luta há tanto tempo, né? Tenho o privilégio de chamá-lo de companheiro também, porque eu acho que a gente vive um cenário, né, deputado, como muito bem, brilhantemente introduzido pelo senhor agora, né? Nós vivemos tempos sombrios, né? A gente precisa combater essas fake news, qualificar a nossa comunicação e a comunicação servir como uma tecnologia de luta. Né? Sim. Nós precisamos usar a comunicação como uma ferramenta para fazer educação, uma ferramenta para fazer mobilização, uma ferramenta para fazer conscientização e, por que não, uma ferramenta também para fazer política. Então... Olha, eu queria, inclusive, Juliano, concordando contigo, e você me disse que me segue, eu queria pedir às pessoas que, por favor, sigam, né? Acompanhem o nosso mandato, clique aí no coraçãozinho, na mãozinha, porque vocês vão ajudar a acompanhar um debate como esse que nós vamos fazer aqui agora. Por quê? Por que é que tem gente que tem milhões de seguidores, usam 2 minutos de mentira, espalha, lá, doutor Juliano, lá dentro, sabe o que acontece às vezes? Eu sou membro da Comissão de Trabalho. Chega um deputado que não entende nada de trabalho. Nessa luta agora, pelo fim da jornada do 6 por 1, o deputado não é nem da Comissão de Trabalho. Ele chega lá, grava contra o projeto, depois vai embora, não espera nem para o debate. Isso é muito comum na Câmara. A preocupação deles é jogar a mentira. Como eles não têm responsabilidade, e vocês sabem, né, que hoje TikTok, Instagram e outros mais,
Às vezes, se não tomar cuidado, você fica lá hipnotizado com cada pequena notícia. Tem coisa engraçada, tem coisa séria. Vão criando e sedimentando uma visão horrível. Esse tema é fundamental, viu, deputado? Antes de mais nada, vou me apresentar, né? Eu acho que o senhor já me introduziu. Meu nome é Juliano Salvarani, sou um homem branco, jovem, cabelos castanhos curtos, tenho um óculos de aro transparente com detalhes em vermelho, estou vestindo um terno preto e uma camiseta preta também. Deputado, a gente vive 2 processos que eles caminham simultaneamente, né? Que são problemas da comunicação. O processo da banalização da política pela comunicação, ou seja, eu falo que a comunicação capturou a política, né? Então, hoje, não importa o fazer político, o que importa é fazer a comunicação, pegar uma informação muitas vezes inadequada, uma informação falsa, uma informação muitas vezes mentirosa, com o intuito de enganar ou persuadir ou seduzir o cidadão, e se esquece do que é fazer a política de verdade, né? O senhor que está na política há quase 50 anos sabe muito bem disso, que todos os trabalhos e todo o tempo socialmente necessário dedicado para a atividade política, né? E o outro porém que a comunicação tem introduzido, que eu acho que mudou essa qualificação da fake news, qual que é a diferença da fake news dos anos 70, dos anos 80, a máquina de mentira da ditadura civil-militar no Brasil, em relação à máquina de mentira do bolsonarismo do século XXI, né? Então, lá nós tínhamos a TV, o rádio, a máquina de opressão, que era o DOPS, que faziam um trabalho de difamação em massa, em escala, dos militantes, dos sindicalistas, daqueles que queriam a democracia, né? Então, utilizavam a TV, censuravam as músicas, espalhavam inverdades nos jornais, pressionavam as pessoas, torturavam, até tem aquela questão, né? Torturavam até obrigar o cidadão a mentir, né? Então, é a máquina de tortura que a mentira é uma das ferramentas. Mas qual que é a diferença dessa infraestrutura de comunicação da ditadura para a infraestrutura de comunicação do bolsonarismo, da extrema-direita, do fascismo brasileiro, né? Muito utilizado aqui, pelos nossos celulares, pelas nossas redes sociais, né? Ou muitas vezes redes antissociais, que de fato os algoritmos já têm se mostrado, os estudos no Brasil e no mundo já têm demonstrado que, na verdade, o algoritmo ele impõe que a gente só escute aquilo que a gente quer escutar, né? Então, muitas vezes, aí a pessoa ela quer escutar uma mentira, né, deputada? Não é que ela é enganada, ela talvez, muitas vezes, quer ser enganada, que é o famoso viés de confirmação, né? Então, muitos estudos da antropologia, deputado, já mostram que elas sabem que ela está recebendo mentira, mas ela prefere... Mas por que elas preferem, mesmo sabendo que é mentira, doutor? Porque elas vêm, deputado, de um processo psicológico e afetivo de reconhecimento das próprias crenças. Então, por mais que ela entenda que muitas vezes ela está errado, ela não pode admitir para si próprio que está errado e prefere consumir uma mentira que, na verdade, legitima uma crença que ela tem antecipadamente. Que interessante. Né? Então, muitas vezes eu falo assim, tem um famoso caso que a gente viveu em 2018 desculpe o palavreado, mas é o que aconteceu, né? A famosa mamadeira de piroca, né? Então, tinha um caso que a máquina de fake news do bolsonarismo espalhou pelas redes sociais que o governo Lula estava distribuindo mamadeiras com formato de pênis para as creches, para as crianças, né? As pessoas sabiam que aquilo era uma mentira, mas preferiam acreditar nelas e, principalmente, compartilhar essa mentira com outros sujeitos que poderiam falar, olha, tá vendo? Eles são depravados, eles querem o mal da sociedade, eles estão querendo fazer a ditadura gay, a questão do kit gay, por exemplo, que era um caos, né, da política brasileira, e é uma estratégia do fascismo, né, deputado? De inundar o debate público com essas mentiras. Ô, Juliano, você me fez pensar numa coisa que as pessoas se perguntam de vez em quando, Vicentinho, por que é que as pessoas não, vendo tudo que, por exemplo, o Bolsonaro fez, né, com a pandemia,
retirando direitos do povo, fomentando a morte, a tortura, muitas vezes, um machismo violento, homofobia extraordinária. E as pessoas, de repente, não tinham coragem. Depois disso, ele estimulou as pessoas a assumirem o que são. E quando eu vejo uma pessoa pobre dizer, eu sou de direita, eu queria saber se essa pessoa sabe ou não se é de direita ou não. Eu costumo dizer, quando eu for fazer minhas palestras, pessoal, cuidado, porque ser de direita, e essa palavra direita e esquerda tem a ver com o que aconteceu com a Revolução Francesa. Claro. De um lado, os deputados do lado do povo estavam à esquerda. Os jacobinos, do presidente, né? Exatamente. E do outro lado estavam os puxa-sacos do rei. Os girondinos, né? Os girondinos. Muito bem. Hoje, eu estava olhando esses dias e vou... Não sei se a gente consegue colocar aqui, mas eu estava olhando esses dias, assistindo um filme, uma história, um seriado sobre o nazismo e o fascismo. Muito bem. Tem foto, eu tenho, foto do Mussolini em uma motocicleta, todo mundo, como Bolsonaro fez. Você vê que o nazismo e o fascismo mexeram com o que é mais sagrado para o povo. Cada partido aqui tem sua bandeira, não é? Este povo roubou a bandeira do Brasil, não é? Quem é que não gosta da bandeira do Brasil? É um patrimônio da nossa... Eu, quando menino, toda quinta-feira, na frente da escola, cantava para cantar o hino nacional, olhando para a bandeira, não é? Família. Quem é que não adora a família? Deus. Quem é que não adora Deus? Então, tem gente que sabe que isto é uma mentira. Aí, de repente, assim mesmo o faz. Então, ali tem... Então, pelo que você está me dizendo, tem dois tipos de gente. Um, que é o povo manipulado, que está acordando, graças a Deus, inclusive nas igrejas, e queria perguntar se alguma igreja foi fechada com o Lula presidente. Nenhuma, muito pelo contrário. E outras que assumem, falam, opa, agora eu tenho liberdade de ser o que sou. Eu sou contra o homossexual, eu sou contra as mulheres são inferiores, etc, etc, etc. Você acha que tem, então, dois tipos de gente, porque está diminuindo essa visão. Mas tem uns que adoram manter essa mentira. Pois é, deputado. Eu acho que a gente precisa debater politicamente isso de uma maneira muito consciente, né? Eu não gosto de dizer que tem dois tipos de pessoa. Eu acho que as pessoas, elas não são más, essencialmente, né? Eu acho que o bolsonarismo e essa extrema-direita, ela já acompanha o Brasil desde que o primeiro português atracou aqui com a caravela. As pessoas fazem o mal no Brasil e têm visões de vida muito diferentes daquelas que eu compartilho com o senhor, por exemplo, né? E a gente tem que pensar, por que elas pensam assim? Por que elas, às vezes, vêm de um cenário de pobreza, de opressão das mais diversas formas, né? De gênero, racial, social, de trabalho, e continuam pensando da mesma forma como o opressor delas pensa, né? Paulo Freire lembra muito isso. Não adianta você acabar com a opressão trocando de opressor, né? Trocando de opressor. E a gente, deputado, precisa pensar dentro do nosso campo político, como que a gente, de fato, disputa essas narrativas e a consciência das pessoas, né? E a fake news está aí para a gente rebater isso. Então, eu estava falando um pouco de 2018, né? Eram tantas mentiras sendo contadas, e eu acho que com também a anuência dos órgãos de imprensa que não foram, digamos assim, responsáveis diante daquilo que estava acontecendo no Brasil, né, dessa enxurrada de mentiras que o bolsonarismo estava aplacando no Brasil, não foram capazes de falar, olha, basta, isso aqui é antidemocrático, porque na medida que você espalha tantas mentiras, você impede de discutir os temas que realmente afetam a população. Né? E eu acho que a gente ainda está tentando nadar um pouco dessa inundação. E como que a gente combate isso, né, deputado? Então, as fake news, elas estão aí. Sim. Então, o que muda do complexo industrial, das mentiras da ditadura, para esse universo digital das mentiras bolsonaristas e das mais diversas matrizes no Brasil? É a escala. Então, a escala, você consegue produzir tantas mentiras em tanta escala
é capaz de chegar para tantas pessoas através do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, nos grupos de Facebook, que é incapaz de a gente rebater mentira por mentira ali no varejo, né? Entendi. Então, e tem aquele assessor do Hitler, o Goebbels, ele dizia que mentira dita várias vezes se transforma em verdade. Em verdade. Né? Eu acho que o bolsonarismo é a prova viva disso, né? E eu falo com todas as palavras. E o que cabe a nós, né? A gente está no papo reto aqui, né, deputado? A gente precisa ocupar a democracia com a verdade. Não adianta só a gente rebater a mentira, a gente tem que produzir a verdade. Daí a importância de programas como o do senhor, que o senhor está criando agora. Se a gente não chegar na internet, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos da igreja, da faculdade, do bairro, do sindicato e falar a verdade, as pessoas vão ainda acreditar nas mentiras. Eu estava falando aqui, antes de a gente começar o programa, no caso da violência lá no Rio de Janeiro, né? Como que a pessoa que mora numa comunidade, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, acredita que aquela operação, chamada Operação Contenção, que chacinou 120 pessoas no Rio de Janeiro, foi uma operação boa para a comunidade, né? Uma operação extremamente violenta, custosa, fora da lei, né? Não cumpriu-se os mandatos de prisão. Os policiais sequer resgataram os corpos, não tiveram sequer a capacidade de ocupar o território ali, que era dominado pelo crime organizado. Recuperou-se menos fuzis do que se recuperou no condomínio Vivendas da Barra, do Jair Bolsonaro. Né? Uma operação... E no caso do condomínio, ninguém foi preso. Ninguém foi preso, ninguém se sabe de onde foi. Ninguém perdeu a vida. Ninguém perdeu a vida. Então, como que essa pessoa acha que, de fato, que mentira que está sendo contada para ela, que ela acredita nisso, Eu né? quero aproveitar o ensejo, Juliano, para enviar a minha solidariedade. Já o fiz no plenário da Câmara, faço nos eventos. Perfeito. Nenhum de nós quer que um policial, que muitas vezes ganha pouco, que é manipulado. E é um trabalhador. Que não tem estrutura. Inclusive, eu sou autor de uma PEC que lhes dá o direito ao adicional noturno, que não tem. Qualquer trabalhador tem esse direito. Né? E um dia desse eu questionei cada deputado publicamente, os militares ligados à área da segurança pública, nenhum deles se reagiu. E nem está se manifestando a favor, porque nós estamos tratando dos praças, aqueles que ganham os menores salários, até a base do sargento, que pesa a lei para todos. Mas quem vai para a trincheira são esses. Pois bem, neste caso, eu recomendo até a leitura para quem não assistiu ainda Tropa de Elite 1 e 2, que ajuda muito a explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Neste caso, os verdadeiros criminosos estão nos grandes palacetes. Os verdadeiros que manipulam estão nos grandes palacetes e muitas vezes na estrutura oficial do Estado brasileiro. Esses meninos que foram assassinados, alguns com os braços amarrados, tiro na nuca, outros cabeça arrancada, outros nunca tiveram passagem, menino de 12, 13, 14 anos. A responsabilidade é do Estado. Eu tenho até projetos de lei, estou indo à USP do Rio de Janeiro, do Ribeirão Preto, para discutir um projeto meu de educação e formação nos presídios para trazê-los de volta ao convívio com condição de aprendizado. Ora, não se justifica. E fizeram uma covardia. Eles usaram os meninos até um canto e lá tinha uma barreira para assassiná-los. Então, nós não concordamos com a morte de nenhum policial, mas também protestamos veementemente ao assassinato dessas crianças. E você tem razão. Como é que as pessoas, e o governador ganhou pontos por isso. Seguidores. Ficou em primeiro lugar por esse tipo de coisa. Pessoal, está errado. Eu tive, no meu curso de Direito, eu tive um professor chamado professor Tabajara Novasi, que foi, inclusive, diretor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, ali na USP. Ele dizia para nós, ele era professor de direito penal, dizia, vocês sabem a teoria da torneira? Me lembro demais como ele falava isso. A torneira é o seguinte, ela está vazando. Não adianta colocar a toalha e tapar a ponta da torneira. Não adianta fazer nada aqui, porque o problema está dentro da parede muito antes.
Então, ele quis dizer que você, para poder prevenir, é preciso pensar na estrutura, como é que se resolve o problema antes de acontecer. Não tem problema, não tem soluções simples para problemas complexos, Claro. né, deputado? Tanto é que os grupos continuam, tá certo? Mesmo com esta mortandade. Então, eu quero, nesse momento, mandar a minha solidariedade, meu abraço e, com muito respeito e solidariedade, às famílias que perderam seus entes queridos. Esse é um exemplo, né, deputado? A gente pode conversar aqui 3, 4 horas sobre isso, né? Exemplos trágicos como esse, né? E a gente tem que se perguntar, né, como pessoas que estão na política, né, deputado? Por que essas pessoas pensam assim? Qual que é o nosso problema de achar que, tá vendo que tá errado? Tá vendo que é uma chacina que atinge as mães que perderam seus filhos, o povo negro, a juventude que muitas vezes não tem um emprego e precisa se submeter ao tráfico, que muitas vezes usa do tráfico como uma porta de entrada, um atalho para ter mais dinheiro, mais status. Como que a gente supera isso, né? As fake news também estão aí para isso, né? Quantas fake news não foram utilizadas para condenar essas pessoas, e os né? termos bandido bom é bandido morto. Eu também sou professor de Direito e neste semestre, agora na Faculdade onde eu dou aula, que é a FAPAM, em São Bernardo, eu pus um trabalho para os meus alunos estudarem os direitos humanos que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial. E perguntei, respondam se direitos humanos é para bandidos. Graças a Deus, meus alunos responderam muito bem. Direitos humanos é para todos. Nós não concordamos com crimes, mas também queremos condições para que se evite o crime. Perfeito. Educação, saúde, oportunidades, não é? Então, é uma luta que requer muita paciência, mas perseverança. Eu espero que o Estado brasileiro cuide disso. Entre nós, responsáveis por isso. E veja só, deputado, a gente vive num contexto onde as pessoas querem respostas cada vez mais rápidas, né? Cada vez mais imediatas. A internet, ela é assustadora, porque as pessoas se concentram nos vídeos entre 6 a 9 segundos por vídeo. Então, imagina, se eu perco a atenção em menos de 10 segundos, a pessoa já pula o vídeo. Como que eu me conscientizo essas pessoas pela internet, sendo que elas têm tão pouca atenção para pensar? Inclusive, tem uma pergunta aqui, olha. Na era da inteligência artificial, é possível comunicar com ética e democracia? Com certeza. A inteligência artificial, deputado, eu acho que está dentro do bojo dessa minha provocação. Ela tem que ser usada para nos emancipar, não para nos aprisionar. Claro que a gente tem que entender que muitas vezes os nossos trabalhos de baixa qualificação, eles de fato vão ser não substituídos, mas vão ser melhorados com as ferramentas de inteligência artificial. É a mesma coisa, a gente tinha 50 funcionários na fazenda que colhiam cana. Esses 50 funcionários foram trocados por uma máquina, que colhem cana às vezes melhor e mais rápido e mais barato. E não faz greve. E não faz greve. O que a gente faz com essas pessoas, né? Temos que ter outros trabalhos, temos que qualificar essas pessoas, reinserir elas no mercado de trabalho. A inteligência artificial, as tecnologias, as ferramentas, da mesma forma. Eu digo isso na minha profissão aqui na comunicação. Às vezes eu demorava 2, 3 horas para editar um vídeo. Agora eu demoro 30 minutos, 20 minutos, às vezes segundos, que a inteligência artificial é capaz de identificar os sinais e fazer isso para mim. Que seja para o bem, né? Que seja para o bem. O que eu faço com essas 3 horas que eu ganhei? Bem, eu posso trabalhar mais ou eu posso me emancipar também, ter mais lazer. Então, eu digo que a inteligência artificial ela precisa estar alocada junto à nossa forma de enxergar a sociedade, enxergar a vida, junto com o fim da escala 6x1, junto com a redução da jornada de trabalho, junto com a melhoria dos salários, junto com a reposição do ajuste da inflação. Eu quero que o trabalhador se qualifique também pelos usos da inteligência artificial. Uma ótima lembrança, professor. Eu fui o relator da PEC das 40 horas semanais. Nós conseguimos aprová-la, na época era uma necessidade, aprovamos, mas está lá no plenário engavetado. Agora vem essa coisa maravilhosa, iniciativa da nossa colega, deputada Érica, que pelo menos tem uma jornada
Claro, com a redução da jornada, mas pelo menos se trabalhe 5 por 2. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Porque eu acompanho a vida de muitos trabalhadores, eles não conseguem descansar. Chega no final de semana e às vezes o trabalho é obrigado a descansar na segunda-feira, na terça, na quarta, dependendo do que ele faz. Ele não tem tempo para nada. Isso é uma indignidade. Boa lembrança, quero parabenizar os meus companheiros do movimento sindical, também os movimentos sociais que estão nesta luta pelo fim da jornada do 6 por 1. Pessoal, o tema está tão bom aqui. Mas, professor, estou chamando de professor porque eu sei que você também é professor. Somos. Nós temos pouco tempo para terminar o nosso programa, mas por que o país, eu não sei se é só no Brasil, mas por que no Brasil tem tanto esse efeito do fake news? Eu apresentei um projeto de lei há anos atrás para introduzir, olha a minha preocupação, para introduzir no desenho animado, nos programas de desenho animado, a introdução do desenho animado brasileiro. Tem tanto desenho animado brasileiro que podia valorizar a cultura de cada região, cultura da paz. E os meninos aprenderam naquele tempo e aprendiam a brigar, porque os desenhos animados estrangeiros sempre põem a competição. Mesmo Mickey, mesmo Papalégua ou Dragon Ball Z. Então eu ficava preocupado com isso. Agora perdeu o controle. Fomos afogados nessas mentiras por aí afora. Legal. Eu queria ouvir suas palavras finais, mas o senhor está convidado para as outras oportunidades. Claro, viu? Deputado, obrigado novamente. Esse tema me anima muito, eu fico até entusiasmado. E eu vou te dizer uma coisa, a gente precisa... A fake news é um projeto político, né? Assim como a verdade é um projeto político. E nós estamos do lado da verdade. Então, para a gente poder combater a fake news, a gente tem até o samba que fala que não se pode pagar o mal com o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem. E é nossa tarefa militante produzir a verdade. E não só produzir a verdade, distribuir a verdade. O teu projeto aqui do Papo Reto com o Vicentinho, mas com todos os outros nossos campos de militância, a gente precisa produzir comunicação para espalhar a nossa verdade contra a mentira da extrema-direita. Então eu digo que a gente precisa de um papo reto lá nos nossos sindicatos, nós precisamos do papo reto nos nossos bairros. Com a nossa juventude. Com a nossa juventude, no nosso partido. Nós precisamos de projetos como esse para a gente produzir a verdade. Primeiro, entender qual é a nossa verdade, qual é o nosso conceito de política, que eu acho que a gente discute muito pouco ultimamente, né, deputado? A gente falta política para nós, a gente fica tanto tempo rebatendo as mentiras que a gente não consegue pensar a nossa política, os nossos conceitos, os nossos projetos e os novos projetos de sociedade. Porque esse projeto a gente não quer, a gente quer melhorar a nossa sociedade. E para isso a gente precisa elaborar, pensar e produzir ela. E construir um novo tempo. E construir esse novo tempo, né, deputado? E só para finalizar, construindo esses novos projetos de comunicação dentro dos nossos campos políticos, no debate racial, de gênero, dos bairros, dos partidos, que a gente vai poder, com a centralidade da política, espalhar a nossa verdade. E mais do que produzir, é distribuir. Então, se a gente quer acabar com a fake news, acabar com o bolsonarismo e acabar com esse projeto que só tem o objetivo de destruir o que a gente entende por sociedade aqui no nosso Brasil, nós precisamos produzir mais comunicação. E a comunicação precisa ser uma tarefa política do nosso lado, da nossa trincheira. E a partir daí distribuir, usar isso aqui a nosso favor. Como instrumento de transformação e não de captura dos nossos ideais. E de enganação, de alienação. E de alienação. Isso aqui pode nos ajudar para nos emancipar e não para nos aprisionar. Só que precisa ser utilizado com inteligência e com coragem, como o senhor está fazendo aqui. Então a gente precisa fazer isso. Vamos... contem comigo como um parceiro de luta para que a gente possa pensar outros projetos, fazer um papo reto com o Vicentinho, não só no estúdio, mas nas quebradas, nos sindicatos, com as pessoas, para que as pessoas possam falar, possam ser ouvidas e que com isso a gente ajude um pouquinho. Mas vai ser importante para a gente destruir as nossas fake news que tanto nos assolam num país tão desigual quanto o Brasil. Obrigado, deputado. Obrigado, equipe. Contem comigo. Um prazer estar sempre aqui com vocês. Obrigado. Eu quero até agradecer a nossa querida Nicinha, que é presidente da Confetam,
a Confederação dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, servidores públicos municipais, porque eu fiz a convocação para esse evento numa assembleia. Estava lotado lá em Limeira, e eles concordaram em se manifestar, o povo negro, mulheres negras e também brancos, para fortalecer este nosso evento. Vamos depois fortalecer esse seu propósito. Estou junto contigo, tá bom? Muito obrigado. E quem tiver alguma sugestão, pessoal, alguma crítica, por gentileza, pode escrever para papo.reto@vicentinho.com, porque aqui estamos aprendendo, como disse o Paulo Freire. O que eu aprendi contigo agora foi fantástico. Obrigado. Deputado. Tchau, pessoal. Valeu. Pessoal, não deixem de se inscrever no canal, né? Isso mesmo. Papo Reto com Vicentinho. Divulgar com os amigos. Divulgar com os amigos. Vicentinho@pt, né, deputado? O meu e-mail é vicentinho.com, não é isso? Só isso, né? O meu site. Me ajude aí. E nas redes sociais é Vicentinho_PT. Isso. No YouTube também. Aí ele sabe mais do que eu. E aí eu vou te ajudar e vou me ajudar. Pronto. E para quem quer nos seguir aqui, não deixem de se inscrever, @BailaPolitics em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube. As minhas redes sociais pessoais é Giuliano Salvarani. Estou no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, em todas as redes sociais. Não deixe de acompanhar. Deputado, estou te ajudando aqui. Obrigado. Vamos um abração. fazer uma grande parceria, Com viu? certeza. Aqui não tem fake news. É isso aí. Um Tchau. abraço. Obrigado. Tchau. Você assistiu Papo Reto com Vicentinho, o podcast da dignidade.